Fala galera, esses exercícios do capítulo 3, assunto Análise Imediata 2, separação de misturas homogêneas e transformação da matéria. Questão 1. Os nomes dos processos 1, 2 e 3, representados pelo fluxograma a seguir, e referentes à separação dos componentes da mistura são respectivamente. Né? Aí tem aqui os processos. Processo 1. O que aconteceu no processo 1? Tinha sal, areia e limalha. A limalha ficou sozinha, então separou a limalha do resto. Como limalha é de ferro, então ele deve ter usado separação magnética no processo 1. Tá? Então só pode ser letra A, ou letra B, ou letra E. Certo? Aí aqui temos sal, areia e adição de água. O que é que a gente pode fazer para separar? A gente viu que a areia ficou sozinha, então separou a areia do resto. Então se separou a areia, deve ter usado uma filtração. Tá? E no final das contas ficou quem? A solução aquosa, que é a água com sal. E a água com sal a gente pode destilar, logo fica a alternativa letra B. Beleza? Cadê? Questão 2. Um Erlenmeyer contém um sistema heterogêneo bifásico formado por água, acetona e tetracloreto de carbono. Sabendo-se que acetona e água são miscíveis, ou seja, se misturam entre si, que o tetracloreto de carbono é immiscível em água, ou seja, não mistura, e em acetona, e que a acetona é o líquido mais volátil que a água, assinala os métodos mais adequados para separar esses três líquidos. Como é que a gente poderia separar? A gente tem um sistema heterogêneo bifásico, ou seja, duas fases que a gente vê. Como são três substâncias, quer dizer que duas estão misturadas umas nas outras. No caso, quem está misturado? Acetona e água. Tá? Aí o que a gente pode fazer? Como a acetona e a água estão misturadas, e o tetracloreto, que é immiscível, está separado, a gente pode decantar, como se fosse, né, água e óleo. Né? A gente separa por decantação, então pode ser letra A ou letra D. E aí eu separei o tetracloreto da mistura de acetona e água. Aí a mistura de acetona e água, como são líquidos, a gente faz uma destilação fracionada. Tá? Então fica a alternativa letra D. Certo? Questão 3. Para um químico, ao desenvolver uma análise, é importante verificar se o sistema com o qual está trabalhando é uma substância pura ou mistura. Dependendo do tipo de mistura, pode-se separar seus componentes por diferentes processos. Assinale a alternativa que apresenta o método correto de separação de uma mistura. Uma mistura homogênea pode ser separada por decantação? Não, tem que ser heterogênea. A mistura de água e álcool pode ser separada por filtração simples? Não. A mistura homogênea tem que ser separada aqui por destilação. A mistura heterogênea entre gases pode ser separada por decantação? Gases não formam heterogêneo, tá? É homogêneo. Tá? Letra D. Pode-se afirmar que ao separar a fase sólida e líquida de uma mistura heterogênea, elas serão formadas por substâncias puras? Não. Se eu separar o sólido para um lado e o líquido para o outro, não me garante que dentro do líquido tenham vários líquidos, né, várias substâncias misturadas. E o sólido não me garante que dentro dele vão ter vários sólidos misturados, tá? Então não vão ser substâncias puras, pode ser ainda mistura. Certo? Letra E. O método mais empregado para a separação de misturas homogênea, sólido com líquido, é a destilação. Porque você ferve o líquido, a água, e ele separa do sólido. Alternativa letra E. Os processos de destilação são muito usados nas indústrias. Por exemplo, nos engenhos, a fabricação da cachaça é feita destilando seu caldo fermentado em um alambique. A destilação é um processo de separação de misturas que também pode ser realizado em laboratório, com as peças adequadas. Perceba a semelhança de processos existentes entre as duas figuras a seguir. Alambique e aparelho para destilação simples. Utilizando o raciocínio apresentado anteriormente, relacione as partes de um alambique, figura 1, com as peças que constituem um aparelho para destilação simples, figura 2. Né? Na figura 2 eu estou vendo aqui o que? Bico de Bilson. É essa figura aqui, que é o que dá a nossa chama. Então, ele está sendo a nossa fornalha
né, no alambique, certo? Aí, o que é que vem? Condensador. Condensador, né, para resfriar. E o que é que ele tem? Serpentina de resfriamento. Então, aqui é o nosso 3. Então, 1, 3, né? 1, 3, 1, 3 só pode ser letra C ou letra E. Aí o que é que ele fala? Balão de fundo redondo. Redondo está aqui, ó. Então, é esse inicial onde tem, né, as coisas. É o tacho de aquecimento. É o lugar, é o tacho, é o lugar onde vai ser aquecido. Então, aqui é o nosso 2. E aqui o becker, é o que vai receber, né, é o nosso recipiente coletor. Então, é 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3, letra E. Questão 5. A manutenção do ciclo da água na natureza, representada na figura a seguir, é imprescindível para garantir a vida na Terra. De acordo com a figura, é correto afirmar que o ciclo da água envolve fenômenos físicos e químicos, tá? Que é mudança de estado físico, sólido, líquido, gasoso. A formação de nuvens envolve liberação de calor, falso. Para formar nuvem você tem que aquecer, tá? Ela absorve calor, que é a evaporação da água, tá? A precipitação resulta na condensação do vapor de água, né? Correto, para precipitar, ou seja, para cair a água, né? A nuvem cair como chuva, é que você está condensando o vapor. Condensar é tornar líquido, certo? A precipitação envolve a absorção de calor? Não. Precipitar é ir do vapor para o líquido. Isso é liberação de calor. A evaporação das águas dos rios, lagos e oceanos é um fenômeno químico? Não, como eu falei, só tem fenômeno físico. Certo? Questão 6. Algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem grandes efeitos negativos. Por exemplo, quando ocorre a queima da palha de cana-de-açúcar utilizada na produção de etanol. A emissão de poluentes como CO2, SOx, NOx e materiais particulados MP para a atmosfera. Assim, a produção de biocombustíveis pode muitas vezes ser acompanhada da emissão de vários poluentes. Considerando a obtenção e o consumo desse biocombustível, a transformação química quando o etanol é armazenado em tanques de aço inoxidável, está armazenando, então não está acontecendo nada, nenhuma transformação, né? A palha de aço, né, é exposta ao sol para secagem, então está secando, está virando vapor, né? É físico, tá? Falso. Letra C. A palha da cana e o etanol são usados como fonte de energia. Se é fonte de energia, você está queimando elas, né? Se está queimando, é um processo químico, logo é letra C. Os poluentes SOx, NOx e MP são mantidos intactos e dispersos na atmosfera, né? Logo não acontece nenhuma reação química. Os materiais particulados são espalhados no ar e sofrem deposição, né? Se você está espalhando ou se você está depositando que é para o fundo, né, não está acontecendo nada químico, logo fica a letra C. A atividade de aprofundamento, questão 1. O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação do hidroperóxido de cumila, que em seguida é decomposto em fenol e acetona, ambos usados na indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método utilizado para a separação da mistura em escala industrial é a filtração, ventilação, decantação, evaporação ou destilação fracionada. O que é que a gente pode tirar como dica disso daí? Tá? O que acontece? Olhando o processo, no final obtém-se duas substâncias, tá? Então vai ser uma mistura, certo? Essas substâncias vão ser uma mistura homogênea
são líquidas, tá? E aí, pelo fato de serem líquidos homogêneos, a gente separa por destilação fracionada, certo? Fica a alternativa letra E. Questão 2. Os hidrocarbonetos aromáticos simples são provenientes de duas fontes principais, carvão e petróleo. A decomposição do carvão por aquecimento na ausência de ar conduz à formação de compostos voláteis, gases, um líquido viscoso, alcatrão da hulha, né, e um resíduo sólido que é o coque. Por meio da destilação fracionada do alcatrão da hulha, obtém-se diversas substâncias aromáticas, entre essas benzeno, tolueno, peixileno e o bifênilo. Baseando-se nas propriedades físicas apresentadas na tabela, a pressão de um ATM, assinala a alternativa correta, considerando que todos os processos citados ocorram a essa pressão. O bifenilo é um líquido a 25 graus. Quando a gente olha aqui o bifenilo, a fusão a 70, ele funde a 70, então ele só vira líquido a 70, falso letra A. Durante a destilação fracionada do alcatrão da hulha, o composto obtido primeiro é o benzeno e a seguir vem o tolueno. Para saber quem vem primeiro é o que tem menor temperatura. E dos 4, o menor realmente é o benzeno e depois dos 3, o menor é o tolueno. Então realmente é a letra B, porque primeiro vem o benzeno e depois o tolueno, certo? Letra C. Durante a destilação fracionada do alcatrão da hulha, o composto obtido primeiro, falso, a gente já viu lá na letra B. O peixileno é gasoso a 100 graus. A gente vai ver aqui que o peixileno, né, ele só ferve a 138, então só vira gás a partir de 138, não a partir de 100. Então é falso a letra D. O bifenilo sublima acima de 225, né? Ele só vai estar gasoso, né, acima de 255, só que cadê? Não é sublimando, é evaporação, líquido virando gasoso, não sólido virando gasoso, certo? Questão 3. Uma determinada quantidade de metano é colocada para reagir com cloro em excesso a 400 graus Celsius, gerando HCl e os compostos organoclorados H3CCl, H2CCl2, HCCl3 e CCl4, cujas propriedades são mostradas na tabela. A mistura obtida ao final das reações químicas é então resfriada a 25 graus Celsius e o líquido formado por uma única fase e sem HCl é coletado. A melhor técnica de separação dos organoclorados presentes na fase líquida e o primeiro composto a ser separado por essa técnica são, respectivamente. Se ele falou que é tudo fase líquida, né, a gente separa por destilação fracionada. O que é que ele fala na questão? Ele fala que a mistura está a 25 graus Celsius. Nessa temperatura, essas quatro substâncias, a gente percebe que esse daqui já está em ebulição, já ferveu, ou seja, ele está no estado gasoso. Os outros, como não ferveram ainda, estão no estado líquido. Então aqui que vai ser feita a destilação fracionada. E dos três, né, o primeiro a ser fervido é o que tem menor ponto de ebulição, que vai ser o CH2Cl2. Então, alternativa letra D. Certo? Questão 4. A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o organismo humano. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo dessa semente, rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis e sais minerais hidrossolúveis. Considere o esquema que resume o processo de separação dos componentes principais da farinha de linhaça. O óleo de linhaça será obtido na fração qual? O que acontece? Aqui temos o esquema, o que a gente vai perceber? Quando coloca o éter etílico, né, ele só vai misturar, dissolver, né, os compostos apolares da farinha. No caso, o óleo não mistura na água, né, então ele vai dissolver, né, vai vir para cá, certo?
Aí quando você destilar, né, o éter, né, o éter, que é o líquido que está dissolvido, ele é volátil. Se ele é volátil, ele vai embora, né, mais fácil, então ele é o que vai ferver e virar gás. O resíduo, né, o que fica embaixo, vai ser o óleo, certo? Logo o óleo ele vai estar no itens E, da letra E, que ele está, né, no resíduo 4, certo? O éter ele dissolve óleo, né, já que ele é apolar, aí aqui vai ficar o éter com óleo, na hora de destilar, o éter vai embora e o óleo fica, beleza? Fala galera. Questões sobre análise imediata 2, separação de misturas homogêneas e transformação da matéria. Questão 1. A separação de misturas é uma das principais operações realizadas em pequena escala em laboratórios e em grande escala em indústrias nos diversos setores. Para separar de maneira eficiente as misturas querosene e água, álcool e água, hidróxido de sódio e água, os procedimentos corretos respectivamente são: querosene e água não se misturam, então são dois líquidos immiscíveis, né? É uma mistura heterogênea, logo a gente faz o que? Decantação, certo? Álcool e água se misturam e formam uma mistura homogênea, logo a gente faz uma destilação fracionada ou apenas destilação. Hidróxido de sódio e água, né? Hidróxido de sódio é como se fosse sal e açúcar, ele dissolve na água, tá? Então a gente faz o que? Uma destilação também, fica a alternativa letra A, certo? Questão 2. Separação de misturas é uma operação muito comum no setor de petróleo e combustíveis. Diversos métodos são aplicados para atender a essa necessidade. Sabendo-se que a água e o álcool são miscíveis e o óleo immiscível nestes, e que o álcool tem o menor e o óleo o maior ponto de ebulição, o método adequado para separar essas três substâncias é: o que acontece? Ele falou que água e álcool misturam, o óleo não. Se o óleo não mistura, então faz o que? Uma decantação para poder retirar esse óleo, separar esse óleo do resto, certo? E aí vai ficar água e álcool, como se misturam, são dois líquidos homogêneos, a gente faz o que? Destilação fracionada, alternativa letra E. Questão 3. A água potável é um recurso natural considerado escasso em diversas regiões do planeta Terra. Mesmo em locais onde a água é relativamente abundante, às vezes é necessário submetê-la a algum tipo de tratamento antes de distribuí-la para o consumo humano. O tratamento pode, além de outros processos, envolver as seguintes etapas: 1. Manter a água em repouso por um tempo adequado para a deposição no fundo do recipiente do material em suspensão mecânica. 2. Remoção das partículas menores em suspensão não separáveis pelo processo descrito na etapa 1. 3. Evaporação e condensação da água para diminuição da concentração de sais, no caso de água salobra ou do mar. Nesse caso, pode ser necessária a adição de quantidade conveniente de sais minerais após o processo. A etapa 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, aos processos de separação denominados. Se ele falou que vai depositar no fundo, então aconteceu o quê? Uma decantação. A decantação é ir para o fundo, certo? Aí ele fez o quê? Remoção de partícula menor em suspensão. O que está em cima a gente fez o quê? A gente filtrou para poder tirar essa parte. E no final das contas, é a evaporação e condensação da água. Então se você evapora porque está fervendo. Se condensa, né? Ferveu, condensou, caiu do outro lado, é o quê? Fez uma destilação. Alternativa letra D. Questão 4. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas na Terra permitem que a água sofra mudança de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Em uma dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto é a. Ele falou o quê? Que a água vai receber calor, aí as moléculas viram, né, começam a subir. Para subir é porque virou gás. Então, líquido virando gás, aconteceu uma evaporação. Beleza?